Vamos voltar a falar por aqui sobre a situação de Jair Bolsonaro, com a possibilidade de prisão em regime fechado se aproximando. A defesa do ex-presidente apresentou ao Supremo Tribunal Federal novos exames e um relatório médico para tentar manter a prisão domiciliar. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, muito boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite. Juliana, boa noite. Pedro, boa noite a todas e a todos que nos acompanham. Professor, começo perguntando, existe a possibilidade de Bolsonaro conseguir realmente essa prisão domiciliar para não enfrentar um período longo no regime fechado? Mais uma vez, boa noite a todos, a todas. Eu não sei se houve um probleminha no sinal aqui, pelo menos a minha tela travou, mas vamos, tá bem, vamos à resposta. Eu acho que isso vai acontecer, Juliana, porque o Supremo Tribunal Federal, ele emite sinais, né? Hoje ele é um órgão que faz uma comunicação com o átrio da razão pública e com todos os espectadores de forma muito perceptível. Você se lembra, Juliana, quando no começo desse ano, o Supremo Tribunal Federal considerava encerrado, com trânsito em julgado, todo o processamento do ex-presidente Collor de Mello, recorda-se, inclusive julgando embargos infringentes do julgado, porque o Supremo tinha entrado numa certa dissidência entre os ministros em relação à pena fixada para certos crimes pelos quais o ex-presidente Collor de Mello fora condenado. E logo em seguida, que Collor foi levado à penitenciária para início do cumprimento de pena, seus advogados apresentaram demonstração documental médica de que o presidente é acometido de algumas patologias, algumas enfermidades, e parece que até mal de Parkinson. E com isso, o tribunal conferiu a possibilidade de Fernando Collor cumprir a pena em regime domiciliar. Eu interpretei isso, Juliana, como alguém que analisa a cena do Supremo Tribunal Federal já há bastante tempo, como um anúncio, no sentido de que, acaso Jair Bolsonaro viesse a ser condenado, que talvez, como a sua situação de saúde, a mim parece, até mais grave do que a de Collor de Mello, que possivelmente ele teria sua prisão, sua pena privativa de liberdade cumprida em regime domiciliar. A conferir, a saber. Mas eu acho que a maior possibilidade, Juliana, não de agora, mas desde antes sempre foi essa. Pedro Venceslau também por aqui. Gustavo, uma dúvida que eu acho que muitos colegas têm é, caso o STF conceda o direito à prisão domiciliar, o que muda na prática com a situação atual do ex-presidente que já está cumprindo a prisão na sua residência? Ele hoje pode receber visitas, desde que elas sejam agendadas. Isso vai mudar? Ele fica mais inacessível do que ele está hoje ou não muda praticamente nada do que já é a situação dele atual? Pode se agravar em termos de visitação, Pedro, a depender do que decidir o próprio órgão de execução da pena. E aqui eu quero deixar claro uma questão constitucional. A linha M do inciso 1º do artigo 102 da Constituição da República, só para lembrar, o inciso 1º do artigo 102 é aquele que define as competências originárias do Supremo Tribunal Federal, e essa ação penal 2668, através da qual Jair Bolsonaro foi condenado, é uma ação de competência originária por conta do foro especial por prerrogativa de função. A linha M diz que nessas causas de competência originária, quem cuida da execução é o próprio Supremo Tribunal Federal, a não ser que ele próprio, para não se onerar, não se atarefar muito com mera execução, ele delegue atos a um órgão judicial, por exemplo, de primeira instância, a uma vara de execução penal. Como aconteceu, Pedro, você vai lembrar, naquele famosíssimo caso da ação penal 470 do Mensalão, em que o tribunal, exausto, depois de 6 meses de julgamento, delegou a execução da pena para a vara de execução penal do Distrito Federal. Mas já houve um anúncio prévio, um certeiro, mas uma especulação do ministro Moraes no sentido de que nessa ação, pela gravidade, por toda a repercussão que teve, o próprio tribunal vai cuidar da execução. Então, eu devo te dizer que se Bolsonaro, já no cumprimento de uma pena privativa de liberdade decorrente de trânsito em julgado, se ele vai ter menos restrição de visitação do que nessa prisão que é de natureza cautelar que ele está sofrendo agora, isso vai depender do tribunal, do que o tribunal, cuidando da execução, decidir.
Porque, do ponto de vista da privação de liberdade, bom, ele já está com a liberdade privada, embora dentro da residência. Ele há de continuar com a liberdade privada se for concedida a prisão domiciliar dentro da residência também. Então, sob esse aspecto prático, físico, Pedro, para concluir, não muda muita coisa. O que muda é que hoje ele está em casa, em prisão domiciliar, por uma determinação de natureza cautelar, que é até discutível do ponto de vista jurídico, que ela vem lá daquele inquérito pelo qual ele não foi denunciado, que foi um inquérito da coação no curso do processo, que levou o seu filho, Eduardo Bolsonaro, a ser denunciado, mas não ele, mas ele segue em prisão cautelar. E se vier o trânsito em julgado agora da decisão do Supremo, ele passará para uma execução de pena mesmo. Aí é cumprimento de pena privativa de liberdade. Especula-se até que talvez no começo ele seja recolhido a um estabelecimento penitenciário ou uma sala de custódia na Polícia Federal, ou eventualmente pelo Estatuto dos Militares, pela Lei 6.880, a uma sala no Exército, por ele ser portador de uma patente do oficialato, ele é capitão do Exército, ainda que da reserva, não sabemos. E que logo depois, dependendo das atestações médicas, das patologias que lhe acometem, aí talvez ele seja levado para casa numa prisão domiciliar, Pedro. Ora, professor, ainda cabe um último recurso, né, para a defesa do ex-presidente. É um destino selado? Há ainda como reverter de alguma forma essa situação? Juliana, essa sua questão é importante e talvez por isso a defesa, fazendo o seu papel de advocacia, já tenha se antecipado com o pedido de prisão domiciliar. Porque existe hoje uma indefinição de quando virá o trânsito em julgado. Ou melhor, quando o Supremo Tribunal Federal vai entender que ocorreu o trânsito em julgado. Porque a rigor técnico, Juliana, eu te dou uma resposta quase que acadêmica. Segundo a lei, a rigor técnico, o Código de Processo Penal diz que das decisões colegiadas do Poder Judiciário não unânimes condenatórias, cabem embargos infringentes, que são diferentes dos embargos de declaração. Os embargos de declaração que já foram manejados e foram desprovidos não têm a finalidade de mudar o teor da decisão judicial. Ele tem a finalidade meramente de esclarecer conteúdos contraditórios, possivelmente, comatar lacunas do julgamento. Agora, no caso dos embargos infringentes do julgado, não. Nos embargos infringentes do julgado, nós temos o objetivo de mudar o conteúdo da decisão. A questão é aquele entendimento interno do Supremo Tribunal Federal que fixa que das decisões das turmas, lembrando que cada turma se constitui de 5 ministros, se houver só um ministro votando pela absolvição, não são cabíveis os embargos infringentes. São necessários 2 ministros absolvendo e 3 condenando. E, como nós sabemos, o único ministro votante pela absolvição foi o ministro Luiz Fux. Então, já há um entendimento do tribunal que não chega a ser, Juliano, um entendimento consolidado, mas é um entendimento do tribunal de que são necessários 2 votos. Mas como esse é meramente o entendimento do tribunal, o regimento não diz expressamente sobre, o que vai acontecer? A defesa vai opor os embargos infringentes, de certo, e vai forçá-los, e vai advogá-los, e vai dizer que eles têm que ser apreciados. Certamente o ministro relator, e que eu falo aqui é especulação, tá, Juliana? Mas é uma especulação com uma boa dose de probabilidade de acontecer. O relator certamente vai negar seguimento aos embargos infringentes por ausência de divergência, e aí a parte vai apresentar agravo interno com base no artigo 335, parágrafo 2º do regimento. O que é isso? É um recurso para combater a negativa de seguimento do recurso de embargos, pedindo que não mais o relator, mas o colegiado decida se aqueles embargos eram cabíveis ou não. O que isso promete? Para concluir, que eu me estendi muito, chão pela frente, terreno ainda a percorrer. Então, por que a defesa está apresentando agora o pedido de prisão domiciliar? Porque a defesa não sabe se o tribunal vai esperar todo esse percurso, inclusive da negativa de seguimento dos embargos infringentes, para dizer que houve o trânsito em julgado, expedir a certidão de trânsito em julgado, iniciar o cumprimento da pena, ou se o tribunal vai antecipar o entendimento do trânsito em julgado por já entender que não são cabíveis os embargos infringentes. Então, a defesa, na dúvida entre uma coisa e outra, prefere pedir logo a prisão domiciliar, porque se amanhã o tribunal decidir que já houve trânsito em julgado, ela já tem o pedido de prisão domiciliar nas mãos para evitar o encarceramento na penitenciária por parte do condenado, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Sempre excelente ouvir o professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada, viu, professor, pela participação aqui no CNN Arena. Sempre uma satisfação minha, Juliana, Pedro, conversar com vocês. Bom trabalho, bom jornal e até a próxima conversa. Até a próxima.